Boa noite! Olha, hoje é a estreia do Tabelinha Esportiva. Vocês lembram-se daquele slogan "Eu canto a vitória do esporte"? Olha, nesta vitória o esporte prevalece, todos saem vencedores, os telespectadores, você, o público no estádio, independentemente do placar. Antes do assunto Copa Espírito Santo, de futebol 2013, Capixabão 2014 e outras modalidades, vamos tabelar com a história. Meus amigos, sejam compreensivos em relação à qualidade de fotos e algumas imagens, porque tem material antigo pintando por aí. Tabelando com a história. O futebol profissional de Linhares começou com os antigos América Industrial a partir da década de 50. Eu fui relembrar um pouco dessa história. Sobravam talentos locais na disputa do Campeonato Capixaba. Gastão Calmon, Menininho, Acrísio, Orion, Delvo, Burini, entre outros, são nomes lembrados. Eu, quando vim para Linhares, de fato que eu vim do interior, na época, vim para o Industrial, certo? Joguei no Industrial um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Aí voltei para minha terra outra vez, para a minha localidade. Logo depois o América foi lá me buscar, entendeu? Eu achei aquilo muito interessante, porque eu estava livre, né? O Industrial tinha me dispensado aqui, aí vim para o América, fiquei um ano e tanto aqui. Aí mais tarde eu saí para Mimoso do Sul, fui para lá, joguei lá no Independente, Ipiranga, não sei se você já viu falar, era muito interessante. Na realidade o Industrial e o América, o Industrial principalmente, ele sempre jogou com o pessoal da casa, certo? A maioria, 90%, era o pessoal daqui da cidade mesmo. Às vezes chegava um, mas que vinha para Linhares e entrava no clube. Mas normalmente os jogos eram sempre difíceis. A gente tinha uma supremacia, não em vitórias, mas não era fácil para eles ganhar da gente. Tanto aqui quanto lá também na capital. Rio Branco, Desportiva na época. Era Santo Antônio, né? Além disso, eles tinham os plantéis muito bem estruturados, né? Profissionalismo de fato. E o interior entrava só para chegar e acumular aqueles clubes para o estadual. Mas antes, de fato, antes dos estaduais, o campeonato era só feito lá dentro da capital. A arbitragem, às vezes, fugia a regra, falhava bastante, né? Logicamente, mais a favor de lá, né? Porque eles já vinham tudo preparados, né? E ficava muito difícil para a gente aqui. A partir da década de 90, com a fusão de América e Industrial, apoio do poder público, desportistas e empresas, Linhares ficou mais forte e influente no futebol profissional como representante do interior. Conquistou 4 títulos estaduais e um 3º lugar na Copa do Brasil. O antigo Linhares Esporte Clube revelou para o Brasil o goleiro Irã, campeão capixaba, o zagueiro Fabiano Heller, campeão no Vasco e no Flamengo, e Léo Moura, que aqui era Léozinho, que também jogou no Vasco e brilha no Flamengo. Arildo Borges foi um dos personagens principais do antigo Linhares Esporte Clube. Os jogadores entravam em campo e realmente a empolgação era maior, porque você olhava ao redor do estádio, principalmente aqui onde nós estamos, né, no campo do América, onde, lembro muito bem, tinha um pé de eucalipto ali. Então, quer dizer, era tão casa lotada que os torcedores ficavam em cima dos muros, nas casas vizinhas aqui, nos pés de eucalipto. Então, quer dizer, era muito gostoso. E hoje, infelizmente, nós não temos esse público todo no estádio. Na maioria dos jogos, eu era sempre considerado o melhor jogador de campo. Nem sempre eu jogava tanto na partida, mas era um gol decisivo, eu acabava fazendo gols decisivos. E como você mesmo disse, tinha esse apoio do torcedor, do empresário, que era uma motivação a mais, né? Quando o cara fazia um gol, tinha a própria VSD, na época patrocinava a equipe do Linhares, e todo jogo tinha um prêmio, né? Que você mesmo lembra, a gente fazia mesa redonda e na mesa redonda eles entregavam os prêmios. Então, tudo é motivação, tudo é uma questão a mais para o jogador, ele render dentro de campo
rendendo você consegue resultado, e conseguindo resultado automaticamente você traz o torcedor para dentro de campo. Esse espaço aqui foi um espaço especial, né, em diversos... Ali, por exemplo, o que houve ali? Realmente teve quando o jogo contra o Rio Branco ali, teve uma falta, onde automaticamente assim, quem bate de perna direita, né? Mas como eu tinha essa facilidade em bater dos dois lados, eu lembro que aqui nós estávamos em empate com o Rio Branco 1-1, que na equipe, o Rio Branco era uma equipe muito boa. Aí o goleirão achou que o jogador que estava do lado, se não me engano, era o Tiãozinho, que ia bater de pé direito. Eu corri, bati de pé esquerdo, ele deu um passo e a bola caindo, acabou entrando no lugar dele onde ele estava. Quer dizer, acabou sendo o gol da vitória, 2-1. Mas, na prática, o Linhares Esporte Clube não tinha uma boa base de sustentação. A frágil estrutura do estádio Guilherme Augusto de Carvalho, o Guilhermão, era um exemplo disso. Aqui era o estádio Guilherme Augusto de Carvalho, o Guilhermão, do Industrial, do Linhares. Bem, o antigo Linhares Esporte Clube acabou indo à falência. Foi a leilão esta área aqui. E o resultado, você está vendo. Os problemas de perda de credibilidade e falta de recursos permaneceram nos projetos de futebol que surgiram como empresas. O Centro Esportivo Linhares disputou a segunda divisão e acabou. O atual Linhares Futebol Clube, fundado em 2005, foi campeão estadual em 2007, mas não consegue parcerias estáveis. Meus amigos, olha, naquele teste de mesa redonda eu falei que depois da volta do futebol profissional local, que passou um tempo sem disputar competições, entre o final de 70 e parte da década de 80, nós tivemos conquistas, mas faltou planejamento e continuidade. Os problemas são gestão deficiente, falta de patrocinadores, enfim, estrutura. Não estamos nem na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, eu indiquei um assunto para cada um dos convidados. Vamos conferir então alguns trechos? Mesa Redonda. Zé Roberto Bittencourt, professor de Educação Física, gestor de esportes do SES. Boa noite, Zé. Boa noite, Altemar. Boa noite, amigos. Vamos tabelar? Vamos tabelar. Tá certo. Luiz Olegário Diniz, ex-Vitória, Rio Branco, já jogou no Industrial aqui de Linhares, Cruzeiro de Belo Horizonte. Boa noite, Diniz. Boa noite, Altemar. Boa noite a todos, né? Altemar realmente o Industrial, mas depois o Linhares, né? Depois do Linhares. Agora, você tá ficando mais velho, tá de óculos. É esse mesmo, né? Que isso, mesmo, rapaz. Tá certo. Eu tô vendo, vai passando, tô vendo que você tá mais forte também. Mais fortinho. Colegas, depois da volta do futebol profissional local, que passou um tempo sem disputar competições, entre o final de 70 e parte da década de 80, nós tivemos conquistas, mas faltou planejamento, faltou estrutura para manter o sucesso inicial. Eu vou indicar assim um assunto para cada um, e você, hoje ainda não, mas todo mundo pode fazer abordagens aqui. Vamos então tabelar? Vamos lá, Zé Roberto Bittencourt, para você, gestão deficiente. Qual é a sua opinião a respeito disso, Zé? A gestão ela é fundamental para qualquer sucesso, qualquer empreendimento. Se não houver uma boa gestão, com certeza esse empreendimento está fadado a insucesso. Assim é no futebol, é na empresa, é na família, em tudo quanto é área da vida, a gestão ela é fundamental e importante. Em que sentido essa gestão estaria deficiente, hein? Eu acho que muito centralizador, Altemar. Nosso futebol, nós temos alguns poucos dirigentes, não só aqui em Linhares, como no futebol capixaba em si, e o que falta é o dirigente que está à frente do clube dar oportunidade para que outros possam trabalhar e ajudar o clube a crescer. Tá certo. Diniz é gestor, né, Diniz? Na verdade, Zé, completando o que o Zé Roberto está comentando, eu acho que falta também, na verdade, para você ter um gestor, você ter o clube da cidade. Nós não temos em Linhares um clube da cidade, nós temos em Linhares um clube particular. Uma empresa, uma empresa, é diferente. Exatamente. Então, se nós, a partir do momento que Linhares tiver o clube da cidade, entendeu? Linhares Futebol Clube, Linhares Esporte Clube, evidentemente vai ter uma diretoria, vai ter, né, os conselhos deliberativos e etc. Então, o que acontece? Aí vem um dirigente, vem um presidente, a eleição, vai ter uma eleição para o segundo presidente. Assim é que se vai se fazer, na verdade, os outros gestores. Bom, nós podemos ter até duas coisas, mas esse aí é um assunto, ó, para
E Diniz fala, hein, gente? Diniz fala. Isso é um assunto longo aí, mas tudo bem. Bem, agora nós vamos tabelar com os patrocinadores. É rapidinho, hein? Não sai daí não, hein? Daqui a pouco de volta. De volta aos trechos de nossa mesa redonda gravada. Do que abordamos sobre os problemas do futebol profissional em Linhares, Diniz e Zé Roberto falaram sobre o que precisa de seleção de solução mais urgente. Diniz. Tudo isso está incluído, mas o estádio, ele é fundamental. Fundamental, a raiz. É a raiz, porque o estádio, ele incentiva. Né? Incentiva os espectadores, né? A torcida que vai ao estádio, bons locais para que as pessoas possam estar, né, sentadas, estar bem, né, bem localizadas. Então tudo isso ajuda para que você possa ter um bom futebol. E outra, o piso. Estádio tem que ter uma grama muito bem feita, né? Onde o jogador pode ter qualidade no passe, ter qualidade. Hoje, Altemar, você vai fazer uma tabelinha com o jogador e a bola pegar na canela. É complicado, né? Muita gente fala do esporte lá fora, mas lá só tem tapete. Só não joga quem não sabe, Altemar. Aqui nós estamos precisando disso. Vamos relembrar. Gestão, estádio, patrocínio. Zé Roberto, Bittencourt. Eu concordo com o Diniz. Eu acho que o estádio ele é fundamental para que o nosso futebol possa crescer. Você tendo o estádio, você vai consequentemente ter bons jogadores e também patrocínio e uma boa gestão. A minha própria preocupação é com relação à gestão. Porque se você tiver um estádio, tiver jogador, mas não tiver gestão, o futebol não cresce também não. Verdade. Basta ver na última Copa do Mundo, na África do Sul, que não é uma cultura do país, Diniz, do futebol, e já se pensa em implodir, né, alguns estádios para dar lugar a outras. Então, agora no Brasil, em Linhares, o torcedor gosta de futebol, a história aqui é diferente. Mas, sem dúvida, que a ordem é essa mesmo, um estádio para que nós tenhamos bons gestores e bons patrocinadores. Diniz. Com certeza que não vão implodir todos, mas vão ter que pelo menos ficar com um ou dois, né? Para poder fazer um bom futebol. Então eu acho que nós temos que pensar nisso. Um para Linhares já está excelente para nós. Com certeza. Não temos nenhum. Com certeza. Exato. Não é isso? Mas você falou. Um bom centro de treinamento, né? Com certeza. Pode evoluir. Um estádio. E é o que o Diniz sempre prega. Onde tem estádios, o futebol cresceu. Vem outras coisas atrás. Né? O futebol tem estádio, tem outras coisas. Justamente. Com certeza. Depois do Zé Roberto, agora o Diniz, vou perguntar ao Diniz aqui. Diniz, por que nós não estamos nem na Série D do Campeonato Brasileiro? O nosso futebol não evoluiu. Nós não tivemos evolução no futebol. Exato. Eu estava comentando com o Zé Roberto aqui, por isso que eu estou mexendo com você, da hora chamando você de Zé Roberto. Isso. Porque eu estava comentando com o Zé Roberto o seguinte: antigamente, a gente pegava um time do Paraná, né, Rio Branco, Vitória, pegava um time do Paraná, nós jogamos contra o Pinheiros, né, e outros clubes do Paraná, a gente ganhava de 5, 6-0, 6-1, várias partidas nós jogamos aqui. Hoje, você vê, a evolução, nós estávamos falando sobre estádio, a evolução do futebol do Sul foi assustadora em relação a nós. Nós paramos, né? Por que nós paramos? Porque nós perdemos pessoas como Geraldo Cerqueira, perdemos pessoas como Paulo Pimenta, que eram as pessoas que comandavam o futebol capixaba naquela época. Quando essas pessoas pararam, nós não tivemos ninguém para dar sequência a essas pessoas que pararam. Faltou isso. Faltou o professor Paulo Pimenta, o professor Geraldo Cerqueira, ter alguém para que pudesse dar continuidade ao trabalho deles. Mas você que está aí no microfone da rádio também, lá da Cultura com a gente, Zé Roberto, tem muito mais detalhes aí que fazem com que estejamos na Série D, né? Só na Série D do Campeonato Além Brasileiro. do que o Diniz falou, dentro das 4 linhas, bons técnicos, bons profissionais, fora das 4 linhas também, bons dirigentes. Né? Porque nós somos numa época em que vimos lá na Grande Vitória, como o Vitória, Cisarano Pichincha, o próprio Rio Branco com Cleber Andrade, Esportiva com o Ventura, dirigentes que se doavam aos clubes e viviam com seriedade, trabalhavam com seriedade. Quando o dirigente não tem seriedade, o futebol tende a insucesso. Tá legal, vai pegar essa bola aqui, ó, e tabelar aqui com o Diniz. E aí, Diniz? Continuando tudo isso que o Zé está falando, realmente é importante, essa é o que eu estou falando, da sequência dessas pessoas que pararam, mas também a gestão não foi honesta até agora. Nós não tivemos os grandes,
Porque, veja bem, se você tem uma federação que tem 25 anos que está aí, é uma federação que tem 25 anos que o nosso futebol está atrasado. Exatamente. Não é? É exatamente o que está faltando, o quê? Mudar aquela federação, aquele presidente de federação que não tem nada a ver com o esporte, não é dinâmico, não gosta de futebol, ele não vive futebol e tudo mais. Então nós temos que ter, além de tudo isso que nós já falamos aqui, também alguém na federação que possa dar sequência a um futebol e que goste de futebol. Diniz já começou a pegar pesado aí, tem aí no Esporte Interativo o Cajuru sob controle, né? Uma apresentadora bonita controla lá o Cajuru. Aqui esse apresentador feio aqui tem que, de vez em quando, dar uma controlada aqui, Diniz, que tem vezes que ele pega pesado. Mas falou certo, Diniz, é por aí. Por falar em controle, o Diniz citou bem o caso da federação. Nós tivemos na federação, antes do atual presidente, dirigentes como Carone, Ebes Lima Guimarães. Nós tínhamos a oportunidade de ver... O William também até que foi bem. O William Abreu, dirigentes que trabalhavam com motivação, com entusiasmo. Porque se você colocar alguém lá que não tem esse perfil de dinamismo, de empreendedor, o futebol também... Olha aqui, gente, só um minutinho, Zé Roberto. Esse atual presidente da federação, contra quem não tenho nada pessoalmente, no meu programa de esportes lá na Rádio Cultura, ele disse, quando era candidato ainda, que o seu projeto era acabar com o continuismo no futebol capixaba. E como diz aqui o Diniz, já são aí 25 anos, né? Então, ele falou que ia acabar com o continuismo, só se com o continuismo do então adversário dele, né? E é muita coisa, olha, tem muito assunto, tem muita coisa pra gente tabelar aqui. Olha, daqui a pouco o bloco final do nosso Tabelinha Esportiva. Gente, que pena, né? O tempo é curto por aqui para discutirmos tudo sobre o nosso esporte, notadamente o futebol. Hora então de cumprimentos finais para o telespectador. O que fica de cada um sobre os assuntos que discutimos hoje. Vamos começar aqui com o Zé Roberto. Uma frase sobre tudo que discutimos hoje aqui, Zé Roberto. A frase é a seguinte: acreditar sempre. Pedir ao torcedor que acredite no nosso futebol, pelo menos dentro das 4 linhas, onde nós temos bons jogadores, bons talentos, que precisam do seu crédito. Essa é a minha frase. Acreditar sempre. Diniz. Eu acho que nós temos que mudar a gestão da Federação Capixaba, nós temos que mudar também a mentalidade de cada gestor dos seus clubes. Eu acho que só assim nós vamos ter condição de fazer futebol no estado do Espírito Santo. É investir, com certeza, nas categorias de base. É importante ter o formador em casa, você formar o seu jogador, porque hoje o dinheiro é muito caro, o jogador é caro. Então é importante que você invista realmente na categoria de base. Gestores, os nossos dirigentes, pensem nisso. É importante que você pense que você pode fazer seu time dentro de casa. É importante que você possa ter seu time forte. E só assim nós vamos ter futebol no Espírito Santo. Mas é claro que gradativamente, né? Você formar os jogadores em casa, mas ter um time competitivo. E os jogadores vão sendo inseridos, né? Na vitrine, né? E os bons ficam, né? Isso vai acontecer. Exatamente. Consequentemente, você vai ter um grande time. Tá certo. É assim que fazia Rio Branco anteriormente, é assim que fazia a Desportiva, daqui Zé Roberto que acompanhou isso, fazia o Vitória anteriormente. Nós tínhamos grandes jogadores, nós tínhamos Baiano, nós tínhamos Volmar, jogou no Vitória muito, jogava muito, né? Nós tínhamos Adalberto Lopes, que foi um dos grandes jogadores que nós tivemos aqui, criado nas categorias de base do Espírito Santo, né? No Rio Branco na época. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Agora, mudar, na verdade, a mentalidade de cada dirigente. Obrigado, Zé Roberto e Diniz. Valeu. A tabelinha vai continuar. E nós esperamos chegar junto com telespectadores, com dirigentes, poder público, jogadores ao gol, ou seja, ao sucesso do futebol profissional de Linhares e do estado do Espírito Santo. O Tabelinha Esportiva, tabelinha, volta na próxima segunda-feira, ou melhor, na quarta-feira, vai ser toda quarta e toda quinta, e você vai poder tabelar com a gente. Até a próxima! Vamos tabelar!